Vocês sabem o que vai acontecer com o corpo de vocês se vocês pararem hoje mesmo de consumir açúcar? Comer açúcar é um vício para muita gente, tá bom? É um vício. Alguém aqui é viciado em açúcar? Pois é. Mas ele também faz parte do dia a dia de muita gente que não é tão viciado assim, tá bom? Então, tem muita gente que pensa assim: Dayan, como é que eu vou tomar aquele cafezinho depois do almoço, aquele cafezinho de manhã sem açúcar? Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre como substituir o açúcar do café, tá bom? Então você, depois que terminar esse vídeo, vai lá assistir, tá bom? Então, mas ainda assim, para muita gente é difícil resistir a um pedaço de bolo, a um chocolate, a um docinho relativamente pequeno e muitas vezes inocente, mas que está carregado de açúcar. As pessoas pensam que açúcar é só isso, né? Não, tem muito alimento que está cheio de açúcar. Por exemplo, pão tem açúcar, bolo tem açúcar. Gente, é preciso encarar que consumir açúcar em excesso pode fazer você ganhar vários quilos e, mais do que isso, trazer vários problemas de saúde. Você já sabe disso, né? As pessoas pensam em açúcar, mas no diabetes, que você pode adquirir se você comer muito açúcar ao longo da sua vida. Consumir açúcar pode trazer mais outros problemas, como problemas gastrointestinais, gastrite, inflamação intestinal, problemas de doenças autoimunes, colite e muitos outros problemas. Você pode ter, inclusive, aumentar a sua chance de ter câncer quem usa açúcar. O alto consumo de açúcar pode desregular o seu cérebro, sabia disso? Pois é. O açúcar causa uma dependência tanto quanto droga pesada, como cocaína, como heroína. Ele atinge a memória e a capacidade de raciocinar. E até mesmo pode trazer problemas mais graves, tá certo? Então preste atenção, hoje em dia existe uma campanha tão grande, fazendo no mundo inteiro isso, não é só no Brasil, não é só no nosso canal não. Lutando para que as pessoas cortem o açúcar no mundo inteiro. Gente, vocês acham que isso não seria grave? Né? Isso é uma droga. E a gente não está falando só desse açúcar aqui, que esse aqui no caso é o mascavo. O refinado não vou nem falar, é pior ainda. Né? Mas nós estamos falando de massa, de refrigerante, de bebida alcoólica, de doce, de produtos industrializados. Então tudo isso tem açúcar. A primeira coisa, eu vou falar de 5 coisas mais importantes. A primeira coisa que vai acontecer quando você eliminar, deixar de consumir açúcar, é uma coisa muito séria, certo? É você começar a melhorar da ansiedade. Você sabia que tem gente que tem ansiedade, que um dos fatores, não estou dizendo que açúcar é a causa de ansiedade. Alguém tem ansiedade aqui? Escreve aí, eu tenho ansiedade. Então, como eu já falei para vocês, o açúcar vicia mais do que cocaína. Sério mesmo, existem pesquisas mostrando isso. Você já viu alguém no estado de urgência para comer um pedaço de bolo? Você já viu alguém saindo de casa, tomando banho, trocando de roupa, pegando um carro para ir comprar um chocolate? Meu amigo, minha amiga, se você faz isso, você está dependente de açúcar. Está dependente. Aí quando a pessoa come, dá aquele alívio. Eu tô certo ou eu tô errado? Me corrija se eu estiver errado. Então, mesmo que isso seja quase imperceptível, e você entenda que é um desejo normal, não é um desejo, não é desejo, é vício. A verdade é que esses impulsos são parte da compulsão, que é comum no viciado em açúcar. Engraçado que as pessoas falam do viciado em droga, falam do viciado em crack, do viciado de cocaína, do viciado de cachaça, mas ninguém fala do viciado de açúcar, é o inimigo silencioso. Então aquela gordura, a gordura no fígado, tudo causado por açúcar, a gente tem que combater isso. Se você duvida disso, observe como você mesmo fica quando você para de comer açúcar. Tanto que tem gente que faz promessa, época de quaresma, não vou comer doce, e fica sofrendo. Então no começo, se você parar, você vai observar, no começo você vai querer subir pelas paredes. Vai ter gente que vai trocar açúcar por cigarro, por bebida alcoólica, vai trocar açúcar para ir comprar no shopping. Então preste atenção, se você sente isso quando para de comer açúcar, você precisa de ajuda, igual um dependente químico. Então você precisa ir para um psicólogo, você precisa de um nutricionista, você precisa de um médico e talvez até de um psiquiatra, certo? Aos poucos, quando você tirar isso aí do teu corpo, você vai retornando ao teu estado, tendo mais equilíbrio, tendo mais calma, e isso vai acontecer. Em pouco tempo você vai tornar-se uma pessoa menos ansiosa, né? E aí você vai ser capaz de, inclusive, se concentrar mais. Você é daquelas pessoas que não consegue se concentrar? Se você não consegue se concentrar,
Faz um teste, tira o açúcar por 10 dias e observa. Então a primeira coisa, você vai melhorar da sua ansiedade. Segunda coisa que vai acontecer com o seu corpo, se você parar de comer açúcar, é você melhorar o paladar. Assim como acontece no cigarro, não sei se tem fumante aqui, mas olha, as pessoas que fumam, elas perdem o paladar. Elas começam a não sentir mais o gosto das coisas. E olha o problema. Essas pessoas que fumam, elas não sentem vontade de comer as coisas e permanecem magros. O fumante, geralmente, ele é magro, envelhecido, com os dentes amarelos. Então, a pessoa que, quando ele para de fumar, aí vem o prazer de comer de novo. E a pessoa começa a engordar porque não sabe comer. Então, mas de forma equilibrada, ter apetite de forma equilibrada quer dizer que você está saudável. Tanto que quando a gente é médico, a primeira coisa que a gente pergunta para o paciente é: você está sentindo fome? Uma pessoa que está com apendicite, que está com câncer avançado, não sente fome. Pois é, a pessoa que come muito açúcar também não sente fome. Ela perde o sabor dos alimentos. E você já percebeu isso? Essas comidas ficam sem graça. Então leva um tempo, quando você tirar o açúcar, vai levar um tempo para o seu paladar se estabilizar. E você vai começar a perceber o sabor natural. E acredite, eu vou dizer isso aí, não é porque eu estudei isso, não é porque eu faço em minha vida. Você vai começar a ter abuso de coisa doce. Eu não sei se você já sabe, mas eu tenho o meu dia do lixo. Eu chamo o dia da porcaria, que é o domingo, que é hoje, por sinal. Gente, às vezes, eu me pego querendo comer uma coisa ruim e não consigo mais. Vou te dar um exemplo hoje. Eu, às vezes, quero colocar açúcar no meu café no domingo. Hoje, eu estava na mesa aqui, em casa, e eu quis colocar açúcar no meu café, não rolou. Eu tive que trocar a xícara, entendeu? Então, isso é um grande problema. Então, a segunda coisa que vai acontecer com você, se você parar de comer açúcar, é ter o paladar melhorar. Terceira coisa que vai acontecer com você, se você parar de comer açúcar, você vai melhorar a capacidade de raciocínio. É isso mesmo, gente. O açúcar, ele deixa seu corpo cronicamente cansado, fatigado. Uma pessoa fatigada, ela não consegue raciocinar. Por que isso acontece? Se o seu corpo está com excesso de açúcar, ele vai ter que queimar esse açúcar, ou então vai estocar. Tudo no corpo precisa de energia. Se ele usa energia para isso, você não consegue sobrar energia para pensar, né? E você fica... Então o maior problema também é porque quando você aumenta muito o açúcar no sangue, você aumenta a insulina. Então esse cansaço no corpo faz com que atividades simples, mentais, como fazer uma conta de cabeça, assistir a um filme completo, criar algo... Eu pergunto a você aqui agora que está me assistindo. Você tem dificuldades de ter criatividade? Você tem dificuldades de fazer uma conta de cabeça? Você tem dificuldade de assistir um filme até o final? Isso pode ser por conta de excesso de açúcar. Então começa a se ligar nisso, tá certo? Então existem pessoas que... Já viu aquela imagem daquela pessoa que come muito doce, você pergunta: quanto dá isso? Aí a pessoa vai: não sei não. Faz aí que eu não tenho cabeça para isso não. Você tem cabeça para isso. Só que você tá cheio de açúcar, o açúcar tá comendo teu corpo. Então... Eu não vou nem... Então, quando você para de comer açúcar, os pensamentos ficam mais claros, gente. E pensando melhor, a velocidade do raciocínio aumenta também. Quarta coisa que vai acontecer com você é melhorar a tua memória. O que tem é uma epidemia de gente esquecido. Escreve aí nos comentários, quem é que tá se sentindo esquecido no momento? Aí você: cara, eu tô muito esquecido. Associa se você não tá comendo muito doce. Estudos mostram que dietas ricas em açúcares e pobre em gordura boa, quando eu falo gordura boa é azeite de oliva, abacate, oleaginosas como castanha do Pará, pistache, nozes. Se você eliminar ou reduzir o açúcar e aumentar o consumo de gorduras boas, que vão alimentar o cérebro com ômega 3, você pode manter a sua memória saudável. Então, mesmo com a idade, a tendência é de que as pessoas que não consomem açúcar ou consomem em baixos níveis tenham uma memória melhor, tá bom? Quinto benefício é um bem-estar constante. O prazer de comer açúcar, presta atenção no que eu tô falando, ele é momentâneo, é só naquele momento, como todo vício, gente. Quando você suspende o açúcar da sua dieta, você passa a se sentir melhor em todos os momentos. O açúcar inflama teu corpo. Você fica com sangue doce, um sangue açucarado, caramelizado. O açúcar carameliza teu corpo. Olha a panela quando você mexe o açúcar, aquilo ali é caramelização. Então, principalmente quando você dá pico de insulina. Então, quando você para com esse hábito, você começa a se sentir mais leve e mais saudável. Experimente, não acredite em mim não. Não acredite em mim. Faça, experimenta. Foi assim que eu comecei a tomar água com limão. O Tony Robbins lá nos Estados Unidos disse: faz e olha o que é que você vai fazer.
Tudo isso gera bem-estar. E essa sensação, ela aumenta a disposição para o trabalho, para o exercício físico e para as tarefas do dia a dia, tá bom? Tchau, gente. Valeu. Felicidades. Eu vou ver os comentários de vocês depois. Tchau.